Além disso, chega aqui um manifesto dos professores da Universidade Federal de Minas Gerais, né, dizendo que, olha aqui, destruir a honra e a dignidade de alguém é mais do que silenciá-la. Peraí. Silenciá-la quem? Vou aprender a escrever, porra. Hã? Alguém é masculino, caralho. Hã? É destruir a honra e a dignidade de alguém é mais do que silenciá-la. É pronunciar sem direito de defesa sua morte pública. Olha aqui, peraí. A Dilma Rousseff, primeiro, a Dilma Rousseff algum dia ficou sem direito de defesa? Não me parece. O governo tem dinheiro suficiente para comprar quantos horários de televisão deseja, para comprar o espaço que quiser nos jornais, para comprar os jornais e os jornalistas. E não falta espaço de maneira nenhuma a dona Dilma. Ademais, o direito de defesa é assegurado por lei e qualquer pessoa que fale contra a dona Dilma, se ela reclamar, ela tem automaticamente espaço para se defender. Quer dizer, o que é isso? E aí vai. A calúnia e a mentira são figuras da barbárie. Você vê qual é a calúnia? A calúnia é dizer que a Dilma é a favor do aborto. Não pode dizer. Ela pode dizer que é a favor do aborto, mas se você diz que ela disse, você é um criminoso. Então, quer dizer, os camaradas jogam com a sua própria torpeza. Existe um princípio jurídico que diz que você alegar, o criminoso não pode alegar a sua própria torpeza como desculpa para cometer o crime. Mas eles fazem isso o tempo todo. Quer dizer, a Dilma diz que é favorável ao aborto, mas que valor tem a palavra da Dilma? Nenhum. Portanto, se você repete a palavra da Dilma para dizer que ela é a favor do aborto, você que está mentindo e não ela. Vocês estão entendendo a mentalidade? Vamos dizer, esse jogo, né, de contradições estudadas é uma coisa absolutamente alucinante. E quando você vai ver esse negócio desconstrucionista, a estratégia desse Ernesto Laclau, é uma coisa feita para enlouquecer as pessoas. Por exemplo, o petista que está falando em democracia, ele sabe que desde 1985, quando começou essa estratégia do Ernesto Laclau, começou a se espalhar pelo mundo, a democracia é significante vazio. Quer dizer, não é um regime que é definido objetivamente por esses traços. É o que quer que o partido chame de democracia. Como Stalin chamava a União Soviética de democracia popular. Então, só que Stalin apenas praticava isso. O Ernesto Laclau teorizou e transformou numa técnica do significante vazio. Então, o líder petista que usa essa palavra democracia, ele e os cupinchas dele sabem que eles estão falando do significante vazio. Portanto, para eles, esse negócio como fizeram essa semana, invadir a gráfica do bispo para impedir que ele imprima um apelo ao católico para que não vote abortista, que aliás é um apelo que vem diretamente da própria doutrina católica, invadir gráfica, tampar a boca dos outros, né? Tudo isso aí é democracia. Agora, o cara que ouve, ele não sabe, ele pensa que democracia, a palavra democracia está sendo usada no sentido tradicional, portanto, onde você tem, vamos dizer, lei e ordem, o respeito aos direitos individuais, etc, etc. Então, você atribui ao PT certas qualidades que ele mesmo está declarando que não tem. E é claro, se você pegar os documentos do PT e os ler em público, simplesmente ler, eles vão dizer que você está difamando. Pois esse filho da puta desse Quartinho de Moraes, quando eu repeti a declaração dele, ele se gabando, paguei 2 anos de prisão pelo assassinato do Capitão Chandra. Eu falei, pô, então você é assassino do Capitão Chandra, ué. Acreditei nele, repeti, ele processou o Diário do Comércio dizendo que ele está difamando. Quer dizer, você repetir ipsis literis o que ele disse é crime. Então esse pessoal aqui também, você repete, olha, a Dilma disse tal coisa, isso é calúnia, é difamação. O que está declarando? A palavra da Dilma não vale merda nenhuma, o que ela falou não interessa. Interessa o que nós queremos que você acredite que ela disse. Eles raciocinam assim o tempo todo. Quer dizer, esse pessoal é muito mais vigarista do que a população consegue imaginar. O pessoal pensa em político desonesto, eles pensam em político que desviou um dinheirinho, né? Ou que diz uma mentirinha aqui, outra ali, o político que comeu a secretária. Eles pensam nisso. Eles não são capazes, o povão não é capaz de imaginar o nível de vigarice científica que esse pessoal desenvolve. Vocês só vão entender isso quando vocês começarem a ler os documentos internos do PT, a ler os teóricos do marxismo. Eu sei que é horrível, esse livro do Ernesto Laclau é horrível, horrível. É uma das coisas mais pesadas e parece um livro escrito, um cérebro de chumbo.
E, no entanto, tem, pelo menos algumas pessoas entre os conservadores liberais têm que ler essas coisas para saber o que o inimigo está tramando. Agora, eu nos meus conservadores liberais, eu nunca vi quem tivesse lido isso. Eu nunca ouvi um conservador liberal citar o Ernesto Laclau. O próprio Antônio Gramsci, meu Deus do céu, quem foi o primeiro que deu alô que existia Antônio Gramsci no Brasil? Fui eu com o livro A Nova Era da Revolução Cultural em 93. Daí, para que eu visse algum sinal de alguém se interessar, passaram-se 8 anos. Depois de 8 anos, um general chamado Fábrega, amigo meu, publicou um artigo no Jornal Militar falando de Gramsci. E depois o general Coutinho escreveu esses 2 livros esplêndidos. O general Coutinho ouviu o meu apelo e prestou atenção. E foi lá estudar Antônio Gramsci. E hoje é o grande conhecedor brasileiro na matéria. Mas você vê, o cérebro brasileiro leva 40, 50 anos para reagir a uma informação básica. Agora eu estou dizendo aqui, o PT segue a estratégia do Ernesto Laclau. O PT criou a sua população pobre mediante o Fome Zero. O PT não representava a classe pobre. Veja os estudos, veja o estudo do André Singer, que foi feito em 2000, dizendo a esquerda no Brasil é só estudante e socialite, é tudo da classe alta. E o povo pobre votava no Collor, votava no Fernando Henrique, votava sempre na direita. Então o que eles fizeram? Na primeira chance que tiveram, pegaram a presidência da República por 2 minutos, já fizeram fome zero e constituíram a sua população pobre. E daí, naturalmente, passou a apoiar. E daí criaram um sistema de poder praticamente indestrutível. Então, é claro que isso é vigarice, meu Deus do céu. Mas como você não vai ser vigarista se você foi educado na mentalidade desconstrucionista para a qual não existe verdade, a verdade é fabricada pelas palavras? Quer dizer que, visceralmente, essas pessoas, elas mentem porque elas acham que mentira é a coisa certa, porra. São todos assim. Por isso que eu digo, são todos sociopatas. Esse pessoal ligado aí, estruturalismo, desconstrucionismo, etc., também são todos sociopatas. Não tinha muita gente, um monte de gente seguiu o tal do Althusser, Luiz Althusser, e daí matou a mulher e estourou os miolos. Como diz, sou louco, eu sempre fui louco, porra. Vocês é que não sabiam. E esse Laclau é evidentemente um louco, um tarado. E todo mundo que segue essa gente é louco, tarado. Agora, os loucos tarados, eles são como uma sociedade secreta, uma máfia. Eles falam numa linguagem que só eles entendem e o povão de fora atribui outros sentidos. Sentidos inofensivos.